Me chamo Guilherme Henrique. Durante a minha vida como biólogo, já entrei em contato com animais, já peguei muitos deles na mão, já vi flores, já estive em muitos lugares no Brasil e vi muitos tipos de seres vivos por todos os lugares que passei. Mas nenhum habitat, nenhum ecossistema me chama mais atenção do que o ecossistema marinho. Esse é incrível. As formas dos seres vivos, as cores dos peixes e o ambiente é inconfundível. E esse realmente é um ambiente que eu gosto como biólogo. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre ecossistema, né? E eu estou aqui de frente ao meu aquário, um aquário marinho, que se comporta como um verdadeiro ecossistema. A maioria das pessoas pensam que cuidar de aquário é algo muito complicado, mas é que elas não olham para esse equipamento como um ecossistema verdadeiro. Muitos acabam errando porque imaginam que o aquário é simplesmente uma caixa de vidro onde eu coloco água e peixes. Se as pessoas olharem para o aquário dessa forma, ele nunca vai dar certo, ele nunca vai funcionar. O aquário ele tem que ser um ecossistema verdadeiro e ele tem que funcionar segundo os ciclos biogeoquímicos da natureza. Antes de falar de tudo que envolve o ecossistema aí, vou mostrar para vocês um pouco sobre os animais que habitam esse aquário aí. Eles são um pouquinho meio tímidos, tem alguns peixes que estão meio escondidos, né, com um movimento diferente na frente dele, então eles acabam sumindo um pouco. Mas eu vou colocar a imagem aí para vocês de todos os moradores, de todos os habitantes. A população está pequena de peixe, porque uns 6 meses atrás eu tive uma doença aí, uma doença à base de fungos que acabou matando praticamente a população de peixes todinha. Sobrou os outros animais, que eu vou mostrar todos eles para vocês aí, tá bom? Então, primeiro aí, os animais, a parte viva desse ecossistema, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte não viva dele, que é fundamental para o seu desenvolvimento. Os organismos que habitam o aquário marinho são muitos. Então a gente vai falar só dos que são grandes, né, os macroscópicos, né, que a gente consegue ver com facilidade. Ao fundo a gente tem um Bernardo ermitão, né, um parente do camarão, né, de lagostas, aí ó, outro indivíduo, né, o ermitão, né. Esse aí está carregando um gastrópodezinho pregado à sua concha, que é um molusco, que é esse molusco que é o responsável pela construção dessa concha, que é feita a partir do cálcio que os próprios animais retiram da água. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Ao fundo, meio tímido ali, um peixinho, né, apareceu ali o grama-loreto, um peixe da fauna brasileira. Essa daí uma anêmona do mar, uma anêmona BBT. Essa aí, quando chegou dentro do aquário, era uma só, e agora já são 3, né, se dividiu, né, as outras 2 estão do outro lado. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nela. Esse logo que aparece aí é um coral muito bonito, que é chamado de trumpet. Aí já é uma dupla, né? Eles já dividiram em 2, né? Ficou um do lado do outro. Né? Logo abaixo aí podemos observar aí um camarão bailarino, que quando ele chegou dentro do aquário aí, ele tinha menos da metade do seu tamanho atual. Né? E logo do lado um outro ermitão. Os ermitões têm bastante dentro do aquário. Os peixinhos palhaço, uma dupla de peixe palhaço ao fundo. Né? O peixe palhaço, esse é o Amphiprion ocellaris, que é o nome científico dele. E o peixe palhaço não é um peixe brasileiro, da fauna brasileira. Esse é um peixe australiano. Né? Esse daí é um conjunto de quinidários. Né? Esse é os hielopólipos, do grupo dos parazoantos. Esses quinidários fazem fotossíntese, né, através de algas simbiontes que vivem em seus tentáculos, apesar de serem carnívoros também por possuírem boca, né, eles têm boca ainda e conseguem se alimentar. Esse também é um outro quinidário, essa é a montípora,
Esse quinidário não se move, não tem nenhum tipo de movimento, ele produz um esqueleto à base de carbonato de cálcio, que vai ser os grandes construtores aí dos recifes de corais. Logo abaixo, um mussel azul e as outras duas anêmonas que se reproduziram aí dentro do aquário. Quando chegou, como eu disse, ela era uma única anêmona, e por divisão ele acabou modificando. Essa é uma ricórdia, também não é um coral brasileiro, ela está se dividindo, eu acredito que em mais uns 15, 20 dias elas vão ser 2 animais ao invés de um único animal. Essas bolhas, vou comentar mais para frente, essas bolhas produzidas por algas, né, são bolhas de oxigênio puro através do processo de fotossíntese. Então no fundo do aquário aí tem muita fotossíntese acontecendo, né, e produzindo esse oxigênio. Esses são mussels verdes, né, mussels verdes, do lado de uma pequena colônia de zoantos, né, dos parazoantos, né, que são animais. Esses mussels, é interessante que eles já não, apesar de terem a boca, eles já não conseguem mais se alimentar como os quinidários antigos, né, eles já perderam totalmente essa capacidade de ingerir alimento. Novamente aí uma tomada aí do camarão bailarino, né, também não é da nossa fauna, é um animal exótico. Esses que aparecem agora aí são os mochões vermelho. Também quando chegou no aquário era um único indivíduo e hoje são 4. Né? Aí de novo aí um Bernardo ermitão bem grandão com um gastrópodezinho colado ao seu casco. Como qualquer outro ecossistema marinho, né, aqui a gente encontra água salgada, uma densidade mais ou menos de 1023 gramas por litro. Esse sal, a gente não precisa se preocupar muito com sal, né? Porque quando a gente adiciona o sal à água, ele acaba não evaporando, né? E aí o grande problema é esse, né? Ele não evapora junto com a água. E aí a gente tem que controlar essa densidade adicionando sempre água doce. Para vocês terem uma ideia, esse aquário ele tem aproximadamente 450 litros e eu adiciono aproximadamente 10 litros de água doce por dia, porque ela evapora, né? Como o processo, o ciclo natural da água, esse processo acontece a evaporação. No oceano eu tenho chuva, eu tenho rio devolvendo água doce o tempo todo. Aqui eu não tenho essa parte, então eu tenho que fazer isso manualmente, eu tenho que adicionar água desmineralizada, desclorificada ao ecossistema, porque senão a concentração de sais começa a aumentar demais e eu vou ter a morte dos animais marinhos. Então eu meio que tenho que acabar simulando esse ciclo da água dentro do meu aquário, porque senão a salinidade acaba levando à morte de todos eles. Outro ponto muito importante para o aquário, né, é a iluminação. Para vocês terem uma ideia, essas luzes ficam ligadas em torno de 15 horas por dia. E aí é um ponto que muitos aquaristas erram, né, em não deixando a luz do aquário ligada. Basicamente toda a vida que está aqui dentro depende da fotossíntese para realizar. Né? E o que acontece? Quando eu adiciono a comida esse ecossistema, eu estou adicionando nitrogênio. Eu estou adicionando compostos nitrogenados. Esses compostos nitrogenados vão ser utilizados pelos peixes para alimentação, para desenvolvimento dos seus tecidos, do seu funcionamento, e esses animais vão secretar aí compostos nitrogenados, principalmente amônia, que é uma substância muito tóxica para o aquário. Para vocês terem uma ideia, a amônia, eu preciso apenas de 3 ml nessa quantidade de água todinha aqui para levar à morte de todos os animais que estão aqui dentro. E aí como que eu combato essa amônia, né? Essa amônia eu tenho que transformar esse composto nitrogenado numa forma que as algas consigam sobreviver, as algas consigam retirar do ambiente para poder sobreviver. Aqui embaixo tem um substrato,
vivem bactérias desnitrificantes aqui embaixo, que transformam a amônia em nitrito e depois nitrato. O nitrato acaba sendo utilizado pelas algas. E as algas aqui são bem interessantes, porque elas proliferam em tudo quanto é lugar. Eu tenho aqui grande quantidade de cianobactérias, eu vou mostrar aí para vocês as cianobactérias. E eu tenho algumas algas verdes, e inclusive dá para ver a formação aí de bolhas de oxigênio puro, por causa do processo de fotossíntese. Então elas estão utilizando a luz, esse composto nitrogenado, né, o nitrato, que é produzido nesse solo aqui embaixo, né, através de processo de decomposição, e assim eu fecho o ciclo do nitrogênio dentro do aquário. Tá? Essas algas, com o tempo, eu tenho que dar uma raspada também, porque elas vão se acumulando dentro do aquário e acaba causando um problema. Outro ciclo importante para o aquário marinho é o ciclo do cálcio. Né? Esse ciclo do cálcio é fundamental para a existência desse aquário marinho. Se vocês notarem, as rochas são meia roxa. Esse roxo não é porque eu pintei eles de roxo. Isso é um tipo de alga que produz essa deposição. O que acontece? Ela retira cálcio da água para poder fazer esse material. Ela vai formando como se fosse um esqueleto. Né? E basicamente essas algas e alguns tipos de corais, que não é o caso aqui, que eu vou mostrar para vocês a montípora, né? Alguns tipos de corais como a montípora que eu tenho aqui dentro do aquário, que vão depositar esse cálcio para formar essa rocha. Algo bem interessante, porque esse cálcio ele acaba formando pedras que em todos os lugares do planeta, né? Uma pedra chamada de calcário. Eu vou colocar uma imagem para vocês que eu fiz há uns meses atrás, num local chamado de Terra Ronca, onde a gente tem uma rocha que tem a origem da formação desses organismos, né? A origem de formação de deposição de cálcio no fundo do oceano. Né? Uma rocha muito, muito antiga, e aqui a gente vê as camadas de deposição do cálcio. Vou colocar aí para vocês verem e observem. Por todo lado que se anda aqui em Terra Ronca, se encontram indícios dessa sedimentação, desse processo que demorou milhões e milhões de anos para acontecer. A gente tem prova disso nas rochas. As rochas deixam registros fantásticos e que a gente consegue visualizar ele. Aqui está um indício dessa sedimentação. As camadas que o calcário forma significa que os sedimentos criados pelos animais e trazidos pelos rios chegaram até esse local e formaram esse bloco de rocha. Todas as rochas desse local têm esse indício de sedimentação e o que os torna ela uma rocha sedimentar. Bom, vimos aí o cálcio, né, formando essa rocha. Essa rocha que está aqui dentro, a gente acaba chamando essa rocha de rocha viva, né? Porque ela foi feita por organismos vivos, né? Ela que constitui os corais e criam pequenos habitats, pequenos locais para microseres viverem ali dentro e também ajudar no equilíbrio do ecossistema. Mais uma vez, como eu não tenho um rio jogando cálcio aqui dentro, né? Que ele vai lixiviando, que ele vai lavando do terreno, né? Como eu não tenho, eu tenho que adicionar esse cálcio. Então a gente compra o cálcio, é um pozinho branco, a gente compra o cálcio para colocar aí dentro. Se eu não adicionar esse cálcio na água, essas algas morrem, inclusive os meus corais, os quinidários também dependem muito desse cálcio para poder sobreviver. Né? Então eu preciso realizar esse processo. Na natureza, o processo, o cálcio chega até o oceano através dos rios. Né? Aqui eu tenho que colocar esse cálcio, né, esse elemento químico na água para que os animais retirem, os animais e as algas retirem esse cálcio da água.